Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, vou contar para vocês um pouco das experiências que eu tive e dicas de como proceder em uma avaliação para que você tenha sucesso. Gente, primeiro ponto é entender a realidade, tá? A avaliação de futebol é um negócio muito difícil mesmo. Não crie na sua cabeça fáceis expectativas. Tenha noção da dificuldade, do quanto é concorrido, do quanto é difícil. Tenha isso contigo e trabalhe em cima da dificuldade, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Não adianta fugir da realidade, porque a hora que você chegar na avaliação é com ela que você vai se deparar. Então, desde já, trabalhar com a realidade. Poucas vagas para muitos candidatos. Segundo ponto importante, não ter preguiça, ok? Não ter preguiça porque as avaliações geralmente nunca são perto da sua casa, nunca é num dia e num horário favorito para você. Então, se você tá começando a correr atrás disso, mas está achando que tá mamão, que tá facinho, esquece, tá? Esquece. Então, não tenha preguiça. Se não tem como alguém levar, vai de ônibus, vai de Uber, vai de trem, vai a pé, vai de carona. Sempre converse com alguém, porque você sempre vai ter algum amigo que o pai vai levar e que também vai. Ou convide um amigo que o pai possa levar, né? Nesse momento não é importante ser egoísta, é importante conseguir chegar. Então muitas das vezes você tem informação de uma avaliação e seu amigo tem o pai que pode levar ou a mãe que pode levar. Por que você não chamá-lo para fazer também e você já resolve a questão do transporte? Pense. Outra coisa é, ainda nesse assunto, para quem te apoia, para quem te ajuda. Quando eu tinha escolinha, gente, muitas das vezes eu muito animado ia contar para algum aluno, algum amigo, aluno meu, sobre alguma avaliação. Eu vou super empolgado contar, aí a pessoa fala, mas é muito longe. Tipo, 2 cidades do lado, uma cidade vizinha. Mas é muito longe. Não vou não para ser olhado 10 minutos, para ser visto 20 minutos. Gente, se você dá uma resposta dessa para alguém que está tentando te ajudar, essa pessoa nunca mais vai tentar um teste para você ou uma avaliação para você. Então, tão importante quanto você procurar é você manter as pessoas que estão tentando procurar para você motivadas. Então, demonstre interesse. Mesmo que você não sabe se você vai poder ir naquele dia, não precisa falar para a pessoa. Agradece, demonstre interesse e seja proativo, reconheça o esforço daquela pessoa em tentar te ajudar, tá bom? Eu tive experiências negativas nesse sentido. Quando eu fui falar para algumas pessoas sobre avaliação, botaram muitos defeitos e essas pessoas eu nunca mais tentei ajudar. E outras que têm dificuldades, mas compartilha comigo a dificuldade. Poxa, será que eu consigo alguma coisa? No dia fulano, meu pai não vai poder me levar, minha mãe não vai poder me levar. Vê busão para mim. Você sabe se tem ônibus, qual ônibus que atende lá nesse lugar? Enfim, quando o garoto ou a garota demonstra interesse e humildade, já é um bom sinal para que quem está ajudando, seja um professor seu, seja um amigo, seja um vizinho, seja um parente, essa pessoa vai continuar ajudando porque viu em você a questão da humildade e a questão da força de vontade. Quando não tem força de vontade, amigão, esquece. Vai mudar de profissão, vai fazer outra coisa na vida. A terceira dica importante que eu passo: esteja preparado. De tudo que eu estou falando aqui, é a parte mais importante de uma avaliação de futebol. Estar preparado para ela. Não adianta esperar chegar a data para você, na véspera, correr atrás, treinar. É tarde, tá bom?
Você precisa entender como funciona um clube de futebol. Gente, um clube de futebol, ele já tem o elenco das categorias, já tem lá o seu sub-11, seu sub-13, seu sub-15, seu sub-17, seu sub-20. Eles já possuem. Então, eles já possuem um bom plantel, tá bom? Quando um clube abre oportunidade para ver novos atletas, é porque ele quer alguém que esteja, no mínimo, no nível ou melhor do que ele tem lá, tá bom? Só para você entender o contexto da situação onde você está querendo se inserir. Se você vai tentar uma vaga num lugar onde já tem bastante pessoas que fazem as mesmas coisas que você precisa estar preparado tão quanto eles ou melhor do que eles. Fisicamente, tecnicamente, a sua parte psicológica. Enfim, sua preparação precisa estar muito bem. Então, essa é a primeira pergunta. Você está preparado? Gente, preparação. Isso envolve dedicação diária, isso envolve comprometimento, isso envolve abrir mão de muita coisa, isso envolve fazer uma alimentação correta, deixar de comer as coisas que você gosta, beber as coisas que você gosta, usar as coisas que você gosta, se for o caso. Isso tudo engloba preparação. Se você não tiver preparado adequadamente, você vai provavelmente ouvir um não numa avaliação técnica, tá bom? Então, se você vai ter uma avaliação daqui 2, 3, 4 meses, você já tem que começar a treinar, você já tem que começar a ir atrás. Só que geralmente eles não anunciam com esse prazo de antecedência, eles anunciam muito em cima. Ou seja, para quem quer realmente tem que estar treinado sempre, tem que estar treinando sempre, tá? E não pode, aquilo que eu falei agora há pouco, ter desculpa para ir numa avaliação sobre transporte, sobre não tem quem leva, é a mesma coisa para o treino. Você tem que estar muito focado, você tem que querer muito para que você não coloque desculpas no que você não treina, no que você não se dedica. Veja bem, se você vai numa avaliação e você passa, o mérito é seu. Se você vai na avaliação e você é reprovado ou você não passa, o demérito também é seu. Não queira terceirizar derrotas e valorizar conquistas. O mesmo peso, ok? Então, quer ter pelo menos sair do teste com a cabeça tranquila que você fez o seu melhor? Treine muito e treine muito antes. Corpo físico, o corpo humano, a parte física da gente não é da noite pro dia, não é da noite pro dia. Tá bom? Outra questão, muita gente, por ser habilidoso, por ter uma técnica boa, se apega muito a isso e acha que só isso é suficiente. Não, não é suficiente. Hoje em dia, cada vez mais a parte física, a parte comportamental, a parte mental está contando muito numa decisão de um avaliador. E, gente, assim, deixe de besteira, de ouvir muito falatório que as avaliações são tudo marcadas, que os observadores já sabem quem que vai aprovar. Gente, na minha vida eu já organizei umas 12 avaliações e eu nunca vi nenhum avaliador já vir premeditado ou já vir com sacanagem. O que acontece muitas das vezes? Quando o avaliador vai para um teste ou para uma avaliação, como vocês queiram chamar, ele já sabe na lista dele o que ele está precisando no clube que ele representa, ok? Quais as posições, quais as idades, quais as características, enfim, ele sabe tudo que ele está precisando. Então, muitas das vezes é normal a gente ver assim, um garoto se destacar na avaliação, ir bem e tal, habilidoso, fazer gol, não sei o que lá, e ele não ser chamado. Aí todo mundo fica de cara, né? Esse avaliador tá de sacanagem. Gente, não é isso. É que muitas das vezes há aquela característica,
aquela posição, aquela idade, ele já tem lá no plantel dele e está muito bem servido. Às vezes, embora o garoto seja razoável, mas ele não é melhor do que os que o cara já tem. Então, às vezes, gostou da pessoa, mas não tem espaço. Porque para ele colocar esse garoto no clube, ele vai ter que tirar alguém. E como que ele vai tirar se às vezes o que ele já tem lá são todos bons? Tá tudo ambientado, formado certinho, documentação tudo ok. Então, não faz sentido ele mandar alguém embora para colocar alguém inferior ou 6 por meia dúzia. Então, às vezes, é isso que acontece. Muitas das vezes eu conversava com o avaliador e falava, meu, olha que garoto bom. Ele fala, puta, cara, menino muito bom, vou indicar para algum amigo meu, que também de outro clube, mas no meu, onde eu estou, não tem espaço para ele ainda, porque eu tenho bons garotos lá nessa posição, nessa idade. E o clube, gente, ele sempre procura o ano abaixo para poder desenvolver o garoto. Então, se o clube já está pensando em formar o sub-14 do ano que vem, esse ano eles já estão buscando o sub-13, sub-12, para trabalhar, para colocar naquele garoto o que o clube tem por filosofia, para que a hora que chegar no sub-14, aquele garoto estar bem, estar preparado, estar adequado com a filosofia do clube. Ou então, até eles colocam um sub-13 para jogar com o sub-14, para que cada vez mais o garoto esteja mais preparado para enfrentar mais dificuldades. E se você é um garoto que joga bola e seu técnico ou seu diretor do clube que você está coloca você para jogar com categorias acima, não fique triste. Ele coloca para jogar na categoria de cima, mas eu pego o banco. Faz parte do processo, tá bom? Não fique triste, faz parte do processo. Muitas das vezes o treinador quer te preparar para a hora que chegar a sua oportunidade, você já está ambientado com as categorias, com a categoria de cima da sua, tá? A não ser que você perceba que você está indo porque está faltando atleta, porque não há organização no clube que você está. Sempre está faltando gente, então eles me chamam, só que eu não vou na minha categoria, acabo não treinando na minha categoria e sirvo só de step na categoria de cima e não fico nenhum nem outro. Aí é uma situação que acontece também, mais complicada um pouco, que o seu responsável aí precisa conversar com o treinador. Você até deve servir a categoria de cima, nunca se negue a isso. Se seu treinador chamar, vá, mesmo que seja, para servir de banco, para qualquer coisa, na categoria de cima, sempre ascensão, gente, sempre vá, sempre entenda e vá, não fique de cara feia, não fique de biquinho. Porém, se você não está tendo utilidade lá, você precisa continuar na sua categoria também, então precisa haver um acerto para que você não... Eu já vi amigos que não ficou em nenhum e nem outro e no final das contas não deu em nada, tá? Então essa questão do acesso para a categoria de cima é uma coisa muito importante, porém tem que haver uma conversa com o treinador, tem que haver um planejamento, por que está acontecendo, como que vai ser, se já vai ficar na categoria de cima e não vai mais participar da de baixo, ou se vai ficar nas duas. Se o seu treinador falar que você vai ficar nas duas, você tem que se desdobrar o dobro, porque você vai treinar com duas categorias, 2 horários de treino, é tudo o dobro. Então assim, as oportunidades no futebol, elas aparecem mais do que a gente imagina, elas aparecem muito. Só que muitas das vezes o garoto não aceita, o garoto não abre a mente para entender, ou a família do garoto não abre a mente para entender o que está acontecendo. E muitas das vezes a carreira é interrompida ou não acontece por questão de escolhas. Uma avaliação, porque no começo do ano tem um monte de avaliações. Então, se você quer, já se prepara, porque de fevereiro a maio você vai ter várias avaliações. Depois de maio fica um pouco mais escasso, porque os clubes estão jogando, disputando campeonatos já com seus elencos montados. Não é que não tem, mas tem menos. Categorias. Hoje em dia os clubes cada vez mais estão buscando garotos mais
novos, tá? Então, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, essas categorias são muito procuradas, digamos assim. Do sub-14 em diante, sub-14, sub-15 em diante, já é um pouco mais escasso, porque geralmente o clube pretende subir o que ele tem de plantel, tá? Então ele tem lá um sub-15, ele vai subir aquele sub-15 para o sub-16, ele só vai preencher peças eventuais ali que não se encaixou, que precisou sair, enfim, mas é bem menos a necessidade. Então, você que é um sub-16, um sub-17, entenda que é mais escasso. Então, quando surgir a oportunidade para você, você tem que ir muito mais afim ainda, porque quase não tem oportunidade para um sub-16, sub-17 ser visto. Sub-20, então, é mais difícil ainda. Por quê? Porque os clubes pretendem subir os atletas que eles têm. É preenchimento de vagas pontuais. Então, apareceu a oportunidade, se dedique. Se dedique. Antes de falar do dia da avaliação, eu pretendo falar com vocês aquela visão de eu não vou para tal clube não, porque é um clube pequeno, é um clube que não tem profissional, é um clube que não disputa nada. Muitas das vezes, o garoto tá até afim, vai em qualquer clube. Muitas das vezes o pai ou a mãe que breca. Eu quero que meu filho passe no teste do Corinthians. Eu quero que meu filho passe no teste do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. É aí que você se engana, tá? A recomendação que eu dou, apareceu uma avaliação. Verifique a autenticidade daquela avaliação, verifique a certeza, se não é golpe, se não é alguém tentando tirar dinheiro de você. Primeira informação importante, avaliação de verdade, avaliação séria, não pede dinheiro, não tem inscrição de dinheiro. Geralmente, quando tem, é 1 quilo de alimento. Então, se está pedindo dinheiro, já desconfie. Tudo bem, pode ser que seja um valor simbólico para pagar um aluguel de um campo. Mas, mesmo assim, ligue no clube. Avaliação de tal lugar, liga no clube, vê se aquela informação procede. Principalmente quando estiver cobrando dinheiro. Pessoal, então, dentro disso que eu estou falando, é preciso entender o contexto. No futebol não existe receita de bolo. Vai por esse caminho que vai dar certo. Vai por aquele que vai dar certo. Se o seu filho conseguir passar numa avaliação de um clube grande, bacana, show de bola, parabéns. Qual é a probabilidade disso acontecer diante de passar numa avaliação de um clube de menor expressão? É bem menor a probabilidade. Tá? Primeiro, que o clube grande, geralmente hoje em dia o clube grande não está mais fazendo avaliação direto, aberto ao público, para qualquer um participar. Por quê? Porque eles estão optando por não fazer isso. Infelizmente é a realidade, vai muito garoto que não tem pingo de condição e se inscreve, então assim, dá avaliação para 500 garotos e de condição mesmo daqueles 500 são poucos. Então toma tempo do clube, toma estrutura do clube e o clube não estão enxergando resultado nisso. Então o que os clubes estão priorizando hoje em dia? Buscar atletas em clubes menores, tá? Então o clube grande ele entra para disputar um campeonato. Quando ele vai jogar um campeonato, ele já leva o avaliador dele para o jogo. O avaliador não vai para ver os atletas daquele clube, ele vai ver para ver do outro clube, tá bom? Então eu cansei de trabalhar em jogos que é um clube grande contra um pequeno e eu ver o pequeno no final do jogo ser chamado para conversar com o clube grande porque o avaliador gostou, quer contato, quer falar com o pai, com a mãe, quer falar com onde ele treina, enfim. Então, gente, é muito mais complexo do que vocês imaginam, muito mais. Futebol é punk, porque a concorrência é muito grande e a oportunidade aparece na hora que você menos espera mesmo. Eu tenho vários amigos que hoje estão bem no futebol, jogadores, alguns até disputando brasileiro, paulista,
E olha a história deles, saíram de clubes nanicos, clubes que não têm expressão nacional, foram vistos nesses clubes. Aliás, pega o time que você torce, vai lá no Google, começa a pesquisar as histórias dos jogadores do time que você torce. Eu tenho certeza que de 30 do plantel de um clube, menos de 7 ou 8 foram revelados por clubes grandes. O restante, todos saíram de clubes pequenos e tiveram as suas oportunidades. Então, quem pensa que é só o clube grande que dá a oportunidade, se engana. O clube grande, ele te projeta a nível nacional quando você estiver preparado para isso. Mas é o clube pequeno, geralmente é o clube pequeno que consegue fazer você mostrar o seu futebol para alguém, para algum clube e conseguir ser utilizado e ser contratado através disso. E diante disso, eu falo para vocês que o clube pequeno ele disputa alguns campeonatos não oficiais, às vezes, campeonatos menores, e não menospreze essas competições, não menospreze, porque os avaliadores vão nesses jogos ver atletas. Jogo lá na Casa do Chapéu, um clube tal, jogo, os caras vão. Hoje em dia, o avaliador prefere ir num jogo sem expressão, num campeonato sem expressão, do que fazer uma peneira para 400 garotos num sol do caramba e só ter 10 minutos para ver cada garoto. Porque no jogo ele vai te ver jogando 90 minutos. É um jogo ruim, é um campeonato ruim, é um campo ruim, mas ele vai te ver jogando 90 minutos. E a estrutura não é o que vale para o avaliador. Ele não leva isso em conta. O glamour do futebol, os avaliadores não levam em conta. Os caras são raiz geralmente, preferem ver. Se nas adversidades, se num campo ruim, se com amigos colegas de time ruim, que toca ruim, que não sei o que lá, você consegue jogar, você consegue se sobressair, imagine a hora que você estiver no clube daquele cara, com estrutura boa, com campo bom, com bons atletas do seu lado, com boa chuteira, enfim, a tendência é que você se destaque. Então, pense em grande. Gente, vamos falar do dia da avaliação. O dia da avaliação, você precisa fazer um planejamento. Deixa de tratar as coisas de qualquer jeito. Se você tratar as coisas de qualquer jeito, a vida vai te tratar de qualquer jeito. Essa é a verdade. Primeira coisa, alimentação adequada no dia anterior. Dormir com sobra no dia anterior. Se você vai ficar ansioso à noite, já dorme à tarde. Não importa o horário que você vai dormir, mas você precisa estar descansado. Tá bom? Eu sou assim, porque dependendo do que eu vou fazer no dia seguinte, eu fico ansioso a tal ponto de perder o sono. Então, se você conhece seu corpo, se você também tem essa característica, já tira um cochilão à tarde, já fica, enfim, caso não aconteça de não dormir, pelo menos você já está recarregado um pouco. Mas mesmo assim, faça de tudo para dormir. Se treinar, se não sei o que lá te faz dormir mais, faça o que te faz dormir, mas descanse. Tão importante quanto a preparação é a recuperação, é o descanso, é o sono, tá? Então, sim, se programe no dia anterior. Alimentação. Não adianta nada você ter um teste no dia seguinte e encher de refrigerante e comer um monte de porcaria no dia anterior e depois querer reclamar da sorte no dia da avaliação, tá? Então, procure comer coisas saudáveis no dia anterior, nos 2, 3 dias antes. Fique bem, com o corpo bem limpo, bem tranquilo, bem leve, tá bom? Então, se você tem dúvidas sobre alimentação, procure facilmente aqui no YouTube que você vai encontrar coisas boas para uma pessoa que é atleta.
Planeje a sua chegada até o local da avaliação. É longe? Vai com sobra de horas, porque o busão pode não vir, o trem pode não chegar, o pneu do carro pode furar, a sua carona pode falhar. Então assim, não é exagero não, gente, mas chega com muita sobra de horário no lugar. Tá marcado para as 10 horas, chega às 7 na cidade. Não tem problema. É melhor aguardar, é melhor esperar do que perder, tá bom? Então, se for preciso acordar 4 da manhã, 5 da manhã, acorde, não tem problema nenhum. Você lutou tanto por aquele dia, aí vai por causa de horário, não vou acordar 4 horas da manhã. Acorda, se precisar acorda, qual o problema? Tem gente que acorda 4 horas da manhã todo dia para trabalhar, problema nenhum. Tá? Então assim, planeje a sua chegada com muita sobra e não use o problema dos outros como desculpa. Se fulano não vai poder me levar, eu vou pegar um busão, vou pegar um trem, vou pesquisar como é que faz. Dá um jeito. Tem um aplicativo que eu uso bastante, se chama, de caronas, que se chama BlaBlaCar. Então, pesquisa aí. Só que tem que ser com alguns dias de antecedência para você encontrar uma carona. Pessoal, vamos lá. Cheguei na cidade que eu vou fazer a avaliação. Ufa, estou aqui. Se eu cheguei com muita antecedência, procura uma padaria, toma um café, um suco, enfim, algo que vai me ajudar. Muito cuidado para não encher o estômago demais, mas também muito cuidado para não ficar com fome a ponto de ter tonturas, porque você não sabe que hora que você vai jogar, você não sabe quanto tempo você vai ser visto, pode ser 10 minutos, pode ser um jogo inteiro. Então, a incerteza é complicada. Então, diante da incerteza, a minha dica é nem muito e nem nada. Médio. Come um pouquinho, belisca um negocinho, para você ter alguma coisa no estômago. Bem leve, bastante água. Enfim, preparação básica. Já chegou na cidade, já localizou o local que vai ser, já viu se tem gente lá ainda ou se não tem ninguém ainda, se eu já posso entregar meus documentos, se eu já posso, estou aqui, ou se ainda tem que esperar, mas vá atrás, tá bom? Vai atrás. Eu já vi atleta perder a avaliação porque ficou sentadinho lá na arquibancada aguardando ser chamado. Não é assim que funciona. A não ser que já foi inscrição pela internet antecipado, mas geralmente você tem que ir no local, entregar seus documentos, mostrar, estou aqui, quero fazer. Aí eles vão marcar seu nome e na hora que for para você fazer o seu teste, eles vão chamar pelo nome, provavelmente. Mas como cada clube trabalha de um jeito, é importante que você entenda como está funcionando, vai atrás, se informe como que está funcionando aquele dia e se adeque ao funcionamento. Não adianta cruzar os braços lá na arquibancada e esperar que vão atrás de você, filhão. É você que tem que ir atrás, você que tem que se informar, você tem que querer, você tem que demonstrar o tempo inteiro que você quer aquilo lá. Então, é assim que funciona. Então, encontrei alguém lá do clube, entreguei minha documentação, ele viu, falou que tá ok, falou que é só aguardar. Aí sim, eu tive orientação de alguém para aguardar. Aí outros 500. Mas aguardar não significa ficar brincando, ficar com a cabeça no mundo da lua. Os caras só chamam uma vez. Se você não apareceu, azar o seu. Então, fica muito ligado. E fique aonde está a galera. Porque geralmente é lá que a pessoa do clube vai chamar. Tá todo mundo naquele lugar da arquibancada. Não, mas eu quero esperar do lado de cá. Você vai se dar mal. Você não vai ser procurado. Ninguém vai falar, João, cadê o João? João, cadê você, João? Ninguém vai fazer isso. Eles vão onde está a galera e vai chamar uma vez só. Então, esteja no maior volume de pessoas, porque é ali que provavelmente vai chegar as informações em primeira mão. Fica aguardando ali. E quando você estiver aguardando,
Não fique no celular, no zap, com a cabeça no mundo da lua. Fica olhando para o campo, fica vendo como que está sendo a avaliação. Já presta atenção, porque a chance de eles exigirem de você a mesma coisa que eles estão exigindo daqueles atletas que estão fazendo antes de você é grande. Sabe o que é engraçado? Muitas das vezes o atleta erra, faz umas cagadas grandes lá embaixo, toma dura, todo mundo entendeu a dura que ele tomou, a próxima turma vai lá e faz a mesma coisa, porque não está prestando atenção. Presta atenção, gente, pelo amor de Deus, desconecta. Quando você estiver aguardando uma oportunidade dessa, desconecta do mundo. Foca dentro do campo, vê o que está acontecendo, analisa tudo, vê tudo. Vê no que o cara pega no pé, vê o que ele pede para fazer, vê como os atletas estão fazendo, vê qual parte que ele corrige, vê tudo, veja tudo. Memoriza aquilo, tá? E espera a hora sua de você ir para o campo. Quando você for para o campo, vá focado, vai centrado, guarda suas coisas no cantinho e já esteja lá uniformizado, com o calçado adequado, certinho, preparado para avaliação. Não adianta esperar o cara te chamar para falar para ele, precisava de chuteira? Eu só vim de tênis. Meu amigo, azar seu, o problema é seu. Se já era para você ter resolvido, faz, eu não tenho, pega isso emprestado para alguém. Hoje em dia todo mundo consegue alguma chuteira, algum calçado adequado emprestado. Basta, a mesma coisa que eu falei da carona, da viagem, basta ir atrás, basta ter força de vontade. Bom, você chegou lá, você está prestes a fazer a sua avaliação. No dia da avaliação, na hora da avaliação, prestem muita atenção nas orientações que eles vão passar. Geralmente, eles falam uma vez só. Se você não prestou atenção, sinal que você está desligado, sinal que você não está focado, sinal que você não está preparado para aquilo. Então, prestem muita atenção. Se você quer sair um pouco na frente dos demais, às vezes, quando faltar atleta para determinadas posições, ele vai perguntar quem faz mais do que uma. Sempre se coloque à disposição em fazer mais do que uma função. Mesmo que não seja a sua melhor. Mas você já vai demonstrar para o treinador, ou para o avaliador, ou para quem quer que seja, que você é do ramo, que você está disposto e que você está afim muito de abraçar aquilo. Geralmente tem muito atacante numa avaliação, muito atacante, e outras posições às vezes falta. Então, se você bater o pé que você é atacante, ele vai deixar você de atacante, mas ele vai te ver 7, 8, 10 minutos. Muitas das vezes uma outra posição que ele perguntar, às vezes não tem ninguém, às vezes você vai ficar a avaliação inteira naquela outra posição. A bola vai chegar muito mais em você, você vai conseguir participar muito mais, você vai se envolver no jogo muito mais. Então, visão. Deixe de ficar o seu mundinho pequeno, tá bom? Principalmente em relação à posição, gente. Se você perceber que o cara tá precisando, eu posso, eu faço. Que aí você já vai sair um pouco na frente. Essas coisas que eu tô falando, é certeza que vai dar certo? Não é certeza não. Mas são detalhes que você tendo conhecimento, você entendendo como funciona, talvez com as coisas que eu estou falando, você vai abrir um pouco sua visão e talvez faça um pouquinho de diferença, tá bom? Com a avaliação rolando, nem sempre quem faz 3, 4, 5 gols é o cara que agrada o avaliador. Então, tome muito cuidado com essa falsa ilusão. Fazer gols não significa que você vai ser aprovado,
E não fazer gols não significa que você vai ser reprovado. Eles analisam outros critérios, seu posicionamento, a sua força de vontade, sua dedicação com a bola no pé, sem a bola no pé, quando seu time perde a bola, o que você faz, quando seu time está com a bola, o que você faz, sua parte física, como que tá, sua comunicação. Não seja um jogador mudo, fale, converse, grite, pede bola, cobra, converse. Não seja mal educado, não seja aqueles doidos que quer mostrar serviço a qualquer preço, mas seja um cara de comunicação, de bom relacionamento ali, que seja de fácil convívio, que seja uma pessoa que se entrosa muito fácil, seja essa pessoa, tá bom? Isso eles analisam bastante. E dedicação, gente, dedicação física, dedicação total no jogo. Preste atenção desde a hora que a bola tá com o goleiro até da outra ponta, com quem que tá a bola, quais são as suas atitudes que você tem que ter, né, durante uma avaliação. Principalmente não ter preguiça. Essa é a principal de tudo, não ter preguiça. Se o jogador já na avaliação ele está com preguiça de correr, mão na cintura, reclamando, cobrando adversário de uma coisa que eu não fiz, você já se queimou. Então, muito cuidado. Quer cobrar alguém? Tenha 200% de certeza que você está certo e aquela pessoa falhou. Senão, só dê moral, uma força ali, vamos para o próximo e já era. Principalmente quando é zagueiro, quando é goleiro. Se seu goleiro falhou, mas tomou um gol. Numa avaliação, o gol, o placar, é o que menos importa, tá bom? Então, vou dar um exemplo. Seu goleiro falhou, ele já está muito chateado, tá bravo, puto. Aí você vai lá e ainda vai descascar no cara. A troco de quê? Pra quê? O que você vai ganhar com isso? Não. Demonstre pro avaliador que você é um cara de grupo. Que você vai lá, dá força pro goleiro, vamos lá, papai, ergue a cabeça. Opa, o cara vai falar, esse é diferente. Gente, uma avaliação técnica nada mais é do que você conseguir demonstrar que você é diferente da maioria. Porque de normalzinho os avaliadores estão cheios. Então, como que você vai mostrar ser diferente? Só a habilidade não é suficiente. Só a parte física não é suficiente. Só a parte mental, a inteligência não é suficiente. Você tem que reunir um pouco de cada coisa. E concentração. Concentrado naquilo que você está fazendo. Família que for assistir, por favor, não se manifeste. Quando o pai e a mãe ficam berrando, você atrapalha demais o seu filho na avaliação. Aliás, se o seu filho treina em alguma escolinha, algum projeto, não se manifeste. Isso faz um mal tremendo, só que você muitas das vezes não está enxergando isso. Então, deixe o seu filho escutar o professor, escutar o treinador, fazer as coisas que o treinador pede, junto com a capacidade de criatividade do seu filho. Deixa ele criar as coisas, deixa ele tentar acertar, deixa ele errar. Só dê força de moral. Só dê força de moral. A hora que acabar o treino, a hora que acabar o jogo, em vez de ficar brigando, em vez de ficar cobrando. Não, gente, quando a gente erra, principalmente quando a gente erra, a gente já está arrasado, a gente já está puto. Então, é o momento que a gente menos precisa de alguém falando. Então, não cobre o seu filho na frente dos outros após o treino. Espera chegar em casa, espera esfriar a cabeça. No outro dia, aí sim você pode chamar, sentar, conversar, corrigir algumas coisas que você achou que não vale a pena no jogo ou no treino que você estava assistindo. Mas na hora, de imediato, não faça nada, gente. Não faça nada, que é só prejudicial. E é assim na avaliação. Na avaliação, aliás, tem muito clube que não está nem deixando o pai ou o responsável ir assistir por conta do tanto que atrapalha. Se você puder ir assistir o seu
não se manifeste para nada, tá bom? Fique lá que nem uma estátua. Eu sei que é difícil, mas o melhor que você pode fazer para o seu filho é ficar quieto. Deixa. Não é o seu grito que vai fazer diferença, só vai pressionar ele mais ainda, ele vai querer demonstrar para o pai, porque o pai vai cobrar muito depois, e aí tem o treinador falando alguma coisa, o avaliador falando alguma coisa, vai dar um trevo na cabeça do seu filho. Então, se você tem o hábito de falar, pare de falar, só atrapalha. Quer assistir? Que vá para aplaudir, que vá para dar força de moral, que vá dar para ajudar. Caso for para cobrar, fica na sua casa. Tá bom? Gente, então é isso. Fez a avaliação, se dedique o tempo inteiro, corra o tempo inteiro, saia exausto, saia morto, saia cansado, mas faça o seu melhor. Não adianta, podia ter feito, não. Ou podia não resolve. Tem que ser ali no momento, tá bom? É isso, terminou. Não modifique a sua postura porque você foi aprovado ou reprovado. Por que eu tô falando isso? Gente, no futebol tem uma coisa que conquista muito quem trabalha com futebol, que é aquele garoto educado, carinhoso, bem criado, respeitoso. Seja essa pessoa. Não seja aquele garoto mal educado, mal criado, que só porque não foi chamado joga o colete, deixa o colete em qualquer lugar, sai chutando garrafinha. Sabe por quê? Porque o mundo dá voltas. Quantas vezes eu vi garoto fazendo isso, aí daí alguns meses ele tenta outra avaliação e é a mesma pessoa na avaliação. E se tem uma coisa que esses caras de futebol memorizam, é a carinha de vocês. Então, pense bem antes de fazer merda. Estou sendo muito claro com vocês. Pense bem antes de fazer merda. E isso passa muito pelos pais. Você pai, você mãe, que educa o seu filho no futebol, que tem que ser briguento, que tem que ser agressivo, que tem que xingar, que tem que ganhar a qualquer custo, que não pode perder, que não sei... Repense. Não é assim que funciona, tá? O futebol ele é feito para ganhar e é feito para perder. Afinal, para alguém ganhar, alguém vai ter que perder. O importante é você trabalhar no seu filho ou na pessoa que você está cuidando. Qual que é o comportamento quando perder? Faz parte do jogo. A vida não acabou porque perdeu um jogo ou porque ganhou um campeonato. No outro dia, você vai ver as mesmas pessoas novamente, você vai jogar com elas novamente. E aí? Com que cara que você vai aparecer depois de ter feito algum papelão? Então, muito cuidado, muita cabeça. Eu já vi casos, isso é relato de vida para vocês. Eu já vi casos de eu organizar a avaliação, o garoto ser bom, não assim, nossa, absurdamente um Ronaldo Fenômeno, não, mas bom, um garoto dedicado naquilo que faz, aplicado, boa física, boa técnica, mas de uma educação tão doce, tão bonito de se ver, tão cordial, tão carinhoso com as pessoas, naquilo que ele está disposto a fazer, mexeu tanto com o avaliador. No clube que ele queria, no clube que ele estava trabalhando, não tinha vaga para aquela posição daquele garoto. Mas o garoto foi tão contagiante, tão que fez com que o cara pegasse o telefone dele, ligasse para um amigo de um outro clube que ele sabia que precisava daquela posição e indicou o garoto, e o garoto foi contratado. Por quê? O garoto ganhou no conjunto. O garoto ganhou o coração das pessoas no conjunto das coisas que ele faz. Ele foi tudo que eu falei até agora, ele foi tudo bem no que eu falei, e o principal,
prestou atenção, educado, bom de grupo, carinhoso, respeitoso, pegou a garrafinha, devolveu no lugar certo, pegou o colete, dobrou, devolveu no lugar certo, chegou no horário, ficou sentadinho, não ficou de papinho dando risada, prestou atenção. Então, assim, o conjunto de coisas, de atitudes que você toma é o seu cartão de visita. Eu tive um professor no meu colégio chamado Clóvis, e ele falava pra gente, no ensino médio, ele falava pra gente, a gente se vende todo dia. Aí todo mundo olhou assim, a gente se vende. Oh, tá doido, professor? E é verdade, a gente se vende todo dia. A gente constrói uma imagem nossa, todo dia. O que você faz diariamente, você está fazendo sua imagem para as pessoas. Você está se vendendo, ou boa ou ruim. Mas você se vende a sua imagem, você se vende todo dia. Então, assim, que imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Não é, vou melhorar e ficar bonzinho um dia. Não adianta. Tem que ser bonzinho, tem que ser bom, tem que ser diferente na sequência. Tá? Isso é na escola, isso é na escolinha de futebol, isso é no projeto social que você frequenta, isso é no time que você joga, isso é na igreja que você vai. Tá? Então, assim, gente, esse é o principal. É o principal. Se você ganhou ou perdeu, se você foi aprovado ou não foi aprovado, não mude a sua postura. Ficar triste, ficar de cabeça baixa, às vezes até chorar, normal, é aceitável. O que não é aceitável é se revoltar. Não tem mais espaço para isso. É ficar bravinho, é sair chutando, é sair xingando, é afrontar o avaliador, porque na sua cabeça você é melhor do que o garoto que ele chamou. É o pai ficar lá fora xingando, questionando. Pai, não questione. Não existe isso. Eu já vi pai questionar o avaliador depois, por que chamou fulano e não chamou meu filho? Cara, esse treinador, esse avaliador nunca mais vai querer ver seu filho. Porque o problema não é nem no garoto, é no pai. Vai me cobrar depois, vai querer satisfação. Gente, basicamente, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Pode ser o melhor que for, se não tiver espaço no clube naquele momento, não vai ser chamado. Depende de uma série de fatores, não é apenas a qualidade. Tá? Uma série de fatores. E é isso. Terminou o teste, você despede do pessoal. Não custa nada falar um muito obrigado, falar um tchau, falar um até logo, agradecer pela oportunidade. Não custa nada. Não custa nada ser educado, porque você não sabe o dia de amanhã. Tá bom? Se você está num projeto social, se você está numa escolinha de futebol onde você, por um acaso, foi agraciado com uma bolsa de estudo, você não paga nada, o seu projeto não cobra nada de você, você tem o dobro de dever em ser bem educado, em ser grato, em ajudar quem está agradecer quem está te levando numa avaliação, muito obrigado. Não custa nada. Se você tem essa postura, provavelmente você já tem a porta aberta para a próxima. Se você é um grosso, se você é um mal educado, se você é um ingrato, é aquela e acabou. É assim que funciona. Estou sendo sincero com vocês, gente. Pessoal, acabou a avaliação. Geralmente vai ter uma data para divulgação. Não adianta ficar ligando antes da data pro cara, mandando mensagem no Zap, pressionando, cobrando, querendo que o cara vaze para você a lista antes de ele soltar no site. Esse tipo de postura, gente, esquece. Por mais que às vezes você pegou amizade com o cara, amizade é uma coisa, mas o cara é profissional, o cara não vai fazer nada para te agradar. Pais que trocam ideia com o cara achando que tem amizade, no Zap dele deve ter uns 5.000. E nem por isso ele vai ser irresponsável ou mudar, cair na sua pressão. Para com isso.
Aguarda o dia certo da divulgação, às vezes demora alguns dias, aguarda o dia certo. Ele divulgou, seu filho foi chamado, manda mensagem agradecendo. Seu filho não foi chamado, manda mensagem agradecendo pela oportunidade. Tá bom? Essas posturas, gente, encanta quem trabalha com futebol. Encanta muito. Sabe? É igual quando o jogador, um aluno vai para o campeonato com a gente, mas a qualidade dele é um pouquinho abaixo para o campeonato. E aí, não é que o garoto é ruim, mas ele ainda está em fase de desenvolvimento e às vezes está um pouquinho atrasado perante os coleguinhas. Não tem essa de ser muito bom ou muito ruim. É questão de desenvolvimento, mas o treinador às vezes leva para dar uma chance para o garoto vivenciar aquilo, para tentar, sabe, dar uma aceleradinha no processo dele. Eu já fiz isso muitas vezes quando eu tinha escolinha de futebol. Meus professores faziam para tentar ajustar algum aluno que estava um pouquinho atrasado, mas tinha potencial. E aí a gente via formas diferentes de ações dos pais. Tinha pai que adorava. O pai entendia que o filho dele estava um pouquinho abaixo, mas tinha potencial. Entendia que aquela ação do professor foi para tentar dar um gás no garoto. Acabava a competição, mesmo que o filho dele tinha jogado 10 minutos cada jogo. Mandava mensagem, ia lá na escolinha e agradecia muito. Poxa, obrigado, tudo que vocês estão fazendo pelo meu filho. Não reclamava, entendia perfeitamente. Já tinha pais que acabava, eu vou tirar meu filho da escolinha. Onde já se viu? Meu filho só jogar 10 minutos cada jogo. Ia lá, falava um monte de merda. Só que era tudo mentira, porque no final das contas não tirava coisa nenhuma. Só que é o seguinte, a gente nunca mais levava aquele garoto para competição. Por quê? É um inferno. O pai vai fazer o inferno depois. Então, o que você quer de futuro para o seu? É questão de escolha, gente, é questão de pensar. Tá? Como que você enxerga isso? Então, acredite nos profissionais que estão trabalhando onde seu filho treina. Confie, tenta entender, tem dúvida, pergunta. Faça uma análise mais completa, não fique preso apenas no seu filho. O cara não tem que pôr seu filho para jogar o tempo inteiro, todos os jogos. Isso vai fazer um bem danado para a formação do seu filho. O banco, não ser relacionado com o campeonato, não ser relacionado com o jogo, ensina muito, porque dói no garoto. Então, quando ele é cortado, ou ele não é chamado, ou ele é banco, ele tenta buscar aonde ele falhou e tenta melhorar. Agora, se você, pai ou mãe, ficar passando pano, botando culpa no professor, botando culpa no não sei o que lá, e seu filho nunca perdeu para ele mesmo, é o perfeitão, você vai atrapalhar o crescimento dele como pessoa e como atleta. Tá bom? Então, é isso. Acho que falei demais, mas eu fazia tempo que eu queria fazer um vídeo bem completo, assim, destrinchando passo a passo de uma avaliação, o que envolve. E agora que eu estou terminando o vídeo, vocês viram que envolve muito mais do que apenas ir lá e correr alguns minutos para ser visto por algum avaliador. Tá bom, gente? É isso. Tem dúvidas? Me chama nas redes sociais aí. Dentro do possível, a gente troca ideia. Fiquem todos com Deus e sucesso!